O vídeo de hoje eu posso falar que eu tenho conhecimento no assunto. Na verdade, eu passei por essa experiência de ser muito tímida, acredite se quiser. E nesse vídeo a Priscila Casagrande vai nos explicar tudo sobre timidez, como que a gente pode deixar de ser tímido, o que pode desencadear a timidez na gente. Enfim, assista esse vídeo que tá bem interessante. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais uma dose de curiosidade pra vocês. A Pri Casagrande tá aqui com a gente, Pri, né, já íntima, porque a gente já gravou alguns vídeos, enfim. E hoje ela vai responder pra gente as 5 perguntas mais feitas no Google sobre timidez. E sim, eu já fui uma pessoa tímida, acredite se quiser. Gente, quando eu era pequena, eu era daquelas pessoas assim, em casa eu era bem extrovertida e tudo mais, a gente brincava um monte, sempre fui bem brincalhona. Só que quando eu ia pra rua, seja com a minha família, seja num grupo de dança que eu participava, eu era tímida, eu não conseguia me expressar, eu achava que as pessoas iam me julgar e tudo mais. Então demorou um pouquinho, foi um processo até eu começar a ficar mais descolada e tudo mais, conseguir conversar com as pessoas. Daí eu fiz curso de teatro e tudo mais, mas o processo de ser tímido e deixar de ser tímido, quem tá assistindo vai me compreender. Porque as pessoas já te conhecem de um jeito, né? Já conhecem que tu é uma pessoa tímida, que não fala, Aí do nada tu começa a falar e tagarelar, todo mundo fica meio assustado. Mas calma, é um processo, eu passei por isso, eu posso dizer pra vocês que dá tudo certo. Mas me ajuda aí, por favor. O que pode desencadear isso nas pessoas, assim, delas se tornarem tímidas? Existem duas possibilidades, né? O biológico e o aprendido ou cultural, e aí cada abordagem ou teoria explica de uma forma. Mas vamos pelo mais fácil. O biológico. Se você tá numa família mais fria, que não demonstra tanto sentimento, tanta emoção, ou um dos teus pais é extremamente tímido, é natural que você entenda que aquela é a forma das pessoas agirem, das pessoas funcionarem, vamos dizer assim. Então você herda, né? Ou você pode aprender. Então, por exemplo, tá o bebezinho correndo lá pela sala e o pai e a mãe diz, não pode correr, não pode bater no espelho, não pode gritar, limitando, não pode falar. Né? Você vai literalmente limitando. Então, assim, você não pode fazer isso. E aí a criança vai aprendendo que, então as minhas expressões não podem acontecer, não podem ocorrer. Mas então, assim, existe uma diferença entre ser introvertido e ser tímido? Tem sim. O tímido, ele tem vergonha. Vergonha é uma palavra um pouco complicada de se usar, mas ele teme que as pessoas julguem ele? Exato, é essa coisa do julgamento dos outros, assim, então eu não posso gritar porque meus pais vão me xingarem, ou vão me xingar, ou as pessoas vão falar de mim, ou isso ou aquilo. O introvertido, não. O introvertido, ele não se importa com a opinião do outro. Faz parte da personalidade dele, digamos assim. É uma característica de personalidade. Ele busca a energia dentro dele. Então, qual que é a diferença? Qual que é o conceito de um introvertido e de um extrovertido? O extrovertido, para ele se sentir motivado, ele precisa do contato com o ser humano, ele precisa do contato com o externo. O introvertido precisa do contato com ele mesmo. Ele precisa se trancar no quarto, escutar uma música, ou ficar meditando, ou ficar ele mesmo. E não importa o que os outros vão pensar. E não necessariamente precisa de um tratamento, se a pessoa se sente bem com a personalidade dela. Uhum. Mas assim, quando que a timidez começa a ser uma doença? Pode ser uma doença ou é só simplesmente um jeito de ser? Não, ela pode ser uma doença e ela pode atrapalhar. São coisas diferentes. Quando que ela se torna uma doença? Quando ela te impede de fazer as coisas necessárias à vida. Vou dar um exemplo de adolescente. O tímido, quando ele tá indo pra escola, ele acha assim, tá todo mundo me olhando. Se eu tropeçar aqui e cair, não importa se eu me machucar, vai importar se os outros estão vendo, se vão ver a minha cara. Não, e daí tu cuida daquilo que tu vai falar, tu cuida daquilo que tu vai fazer e tudo mais. No fim, meu Deus. É bem... Paralisa, né? Paralisa. Então as pessoas vão olhar e eu tô ficando vermelho, daí tu vai ficando vermelho e vai ficando corado e tudo mais. Mas ele vai pra escola. Apesar disso tudo, ele faz as coisas que ele tem que fazer. A fobia social é quando você começa a se privar. Então eu não vou pra escola, então eu não vou pro shopping, então, eu não vou comer na frente dos outros, porque pode, sei lá, ficar maionese aqui, vão rir da minha cara. Então, a fobia, tu vai ficando em casa, tu vai não se permitindo aí vai se isolando realmente. Exatamente. E daí se torna um problema, né? Porque tudo que te impede de fazer alguma coisa é um problema. E daí, dependendo do nível, precisa até ser medicado. E quando que a timidez é um problema? Quando, profissionalmente falando, você perde a oportunidade de trabalho. Você pode não ter problemas com a timidez? Pode. Tem muita gente de TI, né, muito engenheiro que é tímido, né, e não tem problema com isso. Agora, se você quer ser apresentador de TV, por exemplo, a timidez pode te atrapalhar bastante. Se você quer trabalhar com comunicação, no caso, já fica um pouco mais delicado. E daí tem que praticar realmente. Aí tu precisa de ajuda especializada. Mas tem relação à autoestima com timidez? Tem, porque quando você espera do outro, tem alguma coisa que você precisa trabalhar em você mesmo. Então, assim, por que te importa tanto se os outros vão rir ou não da sua cara, né? Por que te importa tanto se os outros estão te olhando ou
não, sabe? Por que importa tanto o que os outros estão pensando a teu respeito? É claro que o mínimo de bom senso a gente precisa, mas quando a gente dá um poder pro outro maior do que o que é nosso, aí é complicado. Tá, mas daí a gente quer saber, eu quero a solução dos problemas. No meu caso, eu consegui um pouco desenvolver essa questão da timidez com o curso de teatro, curso de dança e tudo mais. Comecei a desenvolver um pouquinho mais a comunicação, né? E daí depois dali nunca mais parei. Mas se alguém, não, eu sou tímido, pelo amor de Deus, me dá uma ajuda. O que a pessoa pode fazer? Começa a se expor, né? Então, assim, vai se expondo no seu limite. Por exemplo, não sofra com o julgamento. E não sofra com o julgamento. Você tem 1 milhão de possibilidades. Você pode ir para um curso de teatro, para um curso de dança, você pode apresentar mais trabalhos na sala de aula, você pode ir para psicoterapia, você pode procurar, sei lá, um curso que te agrade, mas que vai te colocar em contato com outras pessoas e tudo mais. Você precisa começar a se expor a mais ambientes sociais. E aí, aos poucos, você vai perdendo medo disso. E o negócio é assim, gente. Às vezes, por exemplo, eu tinha um problema assim. Eu era em casa muito cheia das piadas, das brincadeiras e tudo mais. Eu tinha medo de julgamento das pessoas. Seguinte, se a pessoa não ria, ok, beleza, não riu, a outra vai rir e tudo mais. Não tenham medo do julgamento. O julgamento sempre vai acontecer, então bora pra frente, siga a vida. Se isso te incomoda, realmente vale a pena desenvolver, né? É bem isso, assim. E às vezes a gente acha que os outros estão pensando, acha que os outros estão falando, a gente acha muita coisa, mas a realidade é que muitas vezes cada um tá na sua casinha, né, no seu quadrado. Bem isso. Então tá bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenham gostado, e se gostaram, gente, compartilhem com mais pessoas que vocês sabem que são tímidas e precisam desenvolver essa questão, tá bom? Um grande beijo, valeu! Tchau, tchau!